Deus te abençoe poderosamente aí na sua casa. Que o ambiente que você está já seja um ambiente preparado, um ambiente arrumado, organizado, para você ter esse tempo da palavra, esse tempo de ouvir o que o Senhor tem a dizer, que a tua vida possa ser ricamente abençoada, tá bom? Você que trouxe, que tem aí alguma criança, algum junior, já podem se direcionar para o trabalho deles. E aí você já vai sentando. Que bênção, hein? Eu não sei vocês. Tem um livro que fala das cinco linguagens do amor. Estava até conversando com o Anderson sobre isso na quarta-feira. E nas 5 linguagens do amor, uma delas é palavra de afirmação, a outra é tempo de qualidade, e a outra é toque. Então tem pessoas que gostam de tocar, gostam de abraçar, gostam de sentir o calor um do outro. Tem outros que gostam de falar, dizer, olha, como você é importante, como eu sinto a sua falta, que Deus te abençoe. E tem outros também que gostam de tempo de qualidade. Gostam de dizer, vamos tomar um café, vamos comer um peixe, vamos pescar, vamos andar de bicicleta, né? Vamos assistir um filme, quer ter um tempo de qualidade. Tem aqueles que gostam de presentes, né? E tem aqueles que gostam de servir. Quando você vê, está pegando uma vassoura, está arrumando a cadeira, está arrumando o ambiente, quer saber se está tudo no lugar, se alguém está precisando de alguma coisa. A gente entende que são expressões chamadas linguagens de amor. É a maneira como a gente se relaciona, como a gente se comporta. E essas linguagens a gente tanto gosta de dar, quanto gosta de receber. Então tem algumas pessoas que gostam de fazer pelos outros, ou toque, ou palavra de afirmação, ou presente, etc. E tem que gostam de receber. Eu quero logo dizer que eu gosto de receber presente e gosto de toque também. E palavra de afirmação também. Tempo de qualidade também. Todos nós temos, tem chopp aí que a Ariadne lhe trouxe, gourmet, depois você fala com ela. Gente, nós estamos na nossa série de novembro. A nossa série de novembro, ela é a série Vida Cristã. E na semana passada nós iniciamos com a primeira ministração, foi o Josué que ministrou. E o Josué falou logo o capítulo 12 de Romanos, a parte inicial do capítulo 12. E hoje eu vou estar conversando com vocês a parte B do capítulo 12. E o tema da ministração de hoje é revelando a identidade. Revelando a identidade, quando eu fiquei pensando nesse tema, me lembrou muito de super-herói, né? Já viu super-herói que eles não podem revelar qual é a verdadeira identidade deles? E aí você tem, então, uma pessoa como Clark Kent que bota um óculos como se o óculos escondesse toda a identidade de quem ele é, né? Aí você tem o Homem-Aranha com máscara, você tem o Capitão América também com todo um aparato. A verdade é que existem alguns personagens que camuflam a sua identidade e outros não. O Batman camufla a identidade, o Super-Homem camufla a identidade, mas, por exemplo, dos Vingadores, eles não camuflam, né? Eles mostram quem eles são. Mas o que é interessante é que o tema de hoje vai falar sobre revelar a identidade, porque quando a gente veio nessa caminhada até aqui, até o capítulo 11, o que Paulo estava abordando nas escrituras de Romanos, estava ligado à doutrina. E o que seria a doutrina? É exatamente o princípio, é exatamente o ensino, é aquilo que norteia o parâmetro de um estilo de vida. Só que a partir do capítulo 12, ele muda. Ele não está mais falando só da doutrina, ele está trazendo um aspecto prático. Ou seja, como nós devemos viver, ou como nós devemos proceder diante de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, tudo aquilo que a gente escutou até o capítulo 11 gerou um resultado aqui na igreja. Não sei se você sabe, mas nós tivemos salvação acontecendo aqui na igreja com as ministrações que ensinaram a respeito dessa doutrina, da justificação, da salvação em Cristo Jesus. Uma família entregou sua vida para Jesus. Nós temos não só isso, não só salvação, nós também temos irmãos que estão sendo direcionados ao batismo, por exemplo, como efeito também de tudo aquilo que a gente chegou e caminhou até aqui, estudando a respeito da doutrina. Só que agora o caldo vai engrossar, porque agora a gente vai precisar entender como colocar tudo isso que a gente já estudou, tudo isso que o Senhor nos ensinou através das Escrituras, de forma prática. Quando você vê no capítulo 12, lá no verso 1, quando o apóstolo Paulo vai dizer que rogo-vos, pois, irmãos,
Essa conjunção, pois, dá exatamente essa ideia de que agora, a partir de agora, diante de tudo aquilo que foi ensinado, uma outra postura se precisa ter. E ainda nesse trecho, quando ele diz apresentar o nosso corpo, essa palavra apresentar, ela significa apresentar de uma vez por todas. Às vezes, a gente apresenta ou leva uma vida como se fosse algo inconstante. E Paulo diz, então, se tudo isso que a gente entendeu sobre a graça, sobre a salvação, sobre a justificação, nos trouxe até aqui, então, que a gente venha apresentar de uma vez por todas o nosso corpo como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional. E o que seria, então, esse culto racional? A palavra grega que ele utiliza para falar desse culto racional, ele carrega a ideia de que é algo lógico e sensato, algo que é oferecido com a mente e com o coração. Ou seja, o culto cerimonial, aquilo que a gente vive no contexto da igreja, às vezes nos leva a uma superficialidade, porque a gente vem, canta louvores, fala com as pessoas, lê a Bíblia, bate palma e volta para casa. E nada muda. Então Paulo está dizendo, mais do que um culto cerimonial, que haja uma consciência na mente, que haja uma consciência no coração, que haja um posicionamento, um estilo de vida. Então precisa ser oferecido com mente e coração. E entender como isso se dá no dia a dia, na prática. Não só no contexto do que é convivido dentro da igreja. E aí Paulo vai falar então, dos versos 3 aos versos 8 de Romanos 12, como isso se dá na prática quando ele fala a respeito dos relacionamentos. Paulo fala então que esses relacionamentos, a maneira como a gente se porta, precisa começar, lá no verso 3 ele vai dizer, que precisa começar com uma avaliação honesta a respeito da nossa própria vida. E por que ele diz que precisa ter uma avaliação honesta sobre a nossa vida? Porque a gente não precisa se superestimar demais e nem se superestimar demais. Ou seja, eu tenho que ter cuidado para eu não subir demais a minha bola e eu tenho que ter cuidado para eu não baixar demais a minha bola. Ele está querendo dizer assim, ó, cuidado porque existem dois extremos e esses extremos eles são perigosos. Você pode, por exemplo, se achar demais e se colocar num salto e começar a se portar superior aos outros. E você pode simplesmente mergulhar numa baixa autoestima, te colocar de baixo como se você fosse pior do que o cocô do cavalo do bandido. Então não é bem assim. Vamos nos relacionar sendo honestos a respeito de nós mesmos. E ele diz que essa maneira correta da gente se relacionar precisa atentar que a maneira como a gente se relaciona significa que a gente acaba ministrando uns aos outros e precisando uns dos outros. E nós devemos nos atentar nesta relação para o princípio de unidade, de diversidade, de mutualidade e de utilidade. Unidade porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Diversidade porque mesmo sendo muitos em um corpo, somos diferentes. Mutualidade porque a gente precisa se importar uns com os outros. E utilidade é porque ninguém é desprezível diante do Senhor e na comunidade dos santos. Então, nós precisamos guardar todos esses princípios. E tudo isso é regido por uma palavrinha que a gente conhece bem e que muitas vezes acaba ficando muito no âmbito dos sentimentos, que é a palavra amor. Amor deve regir tudo isso. E aí eu quero ler com você o texto base de hoje, que está em Romanos, capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. Tudo que eu fiz até aqui foi recapitular o que a gente ouviu no domingo passado. Romanos 12, do 9 ao 21. Amém? Diz assim: o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal, e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo,
sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Verso 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Forte isso. Você percebe que Paulo chega num ponto que ele não está mais falando do conceito de salvação, conceito de justificação, conceito de Adão, primeiro Adão, segundo Adão, ele já não está mais falando disso. Ele chegou agora e colocou a vida de uma forma prática. O que você deve fazer. E basicamente ele está falando o que a gente deve fazer em relação ao relacionamento com as pessoas. E ele não está falando do relacionamento somente com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente se dá bem. Ele está falando com todo tipo de relacionamento. E ele ainda diz assim, que isso aqui é uma expressão do que o próprio Deus, como testemunha, reflete na nossa própria vida. E aí, quando ele fala a respeito do amor, ele traz então alguns ingredientes que a gente pode identificar, que precisam temperar essa atitude que gera essa postura de amor. São 12 ingredientes, 12 itens que ele começa a destacar nesses versos do 9, a partir do 9 que a gente acabou de ler. O primeiro está no verso 9, que é sinceridade. E ele vai dizer então que não tem como ter o amor ser hipócrita. Então o amor precisa ser sem hipocrisia, ou seja, sem fingimento. Ou se ama ou não se ama. Não tem como você dizer que ama e as suas atitudes expressarem outra coisa. Isso é tão forte que a Bíblia ainda vai dizer, não tem como você dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Não tem como. Exatamente. Então o amor precisa ser sem hipocrisia. Na parte B do verso 9, ele continua e diz que é preciso ter discernimento. Por que discernimento? Porque ele diz que é preciso detestar o mal e apegar-se ao bem. E para que você identifique o que é mal e o que é bem, você precisa ter discernimento, porque o nosso coração é enganoso. E a gente precisa, então, pelo Espírito Santo, discernir. E ainda mais, essa postura nos tira de cima do muro. Quantas vezes muitas pessoas elas ficam em cima do muro sobre determinados comportamentos e posturas. Não se sabe se ela está para um lado, não sabe se ela está para o outro. E a palavra então está dizendo, você precisa ter discernimento porque o mal tem que ser detestado e o bem tem que ser apegado. E ele continua no verso 10. Ele vai dizer que é necessário nós termos afeição. Afeição é amar cordialmente. Amar nossos irmãos em Cristo como nós amamos os nossos familiares de sangue. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa é exatamente essa. Ele está dizendo que a mesma maneira como você ama os seus parentes, a sua família, aqueles que têm o mesmo sangue que você, o mesmo sentimento, a mesma afeição também precisa ser expressado aos nossos irmãos em Cristo. Isso sim é afeição, é uma expressão de amor. E ele vai para o verso 10 ainda e diz o seguinte, que nesse tempero do amor, nessa postura do amor, é necessário a gente ter uma postura de honra.
E o que é honra, segundo o apóstolo Paulo? É preferir dar a vez aos outros, honrar aos outros, preferir os outros do que a si mesmo. Ou seja, você nega a si mesmo. No verso 11, ele vai dizer que é necessário, nesse tempero que forma essa atitude, essa postura de amor, entusiasmo. E quando se diz de entusiasmo, ele está dizendo que a apatia não combina com a vida cristã. Quantas vezes a gente olha para algumas pessoas e a aparência delas ou o comportamento delas é de apatia? Ah, não tem ânimo, não tem disposição, não tem propósito, não tem estímulo. Parece que é um peso acordar de manhã, parece que é um peso viver a vida, mas a apatia, ela não combina com a vida cristã. O que precisa no nosso coração e no nosso íntimo é arder um zelo pelas coisas de Deus, viver em entusiasmo. E Paulo continua no verso 12. Paciência. No verso 12, Paulo vai falar sobre paciência. A esperança da salvação futura estimula as pessoas a viverem a alegria presente. Se você for olhar para as circunstâncias, muito provavelmente você não vai se sentir estimulado ou bem. Mas quando você guarda no seu coração aquilo que está prometido pelo Senhor, que é a nossa esperança futura, significa dizer que aquilo que nós estamos passando é leve e momentâneo, é passageiro. E por ser leve e momentâneo, dentro do nosso coração, a gente gera uma paciência perseverante. Ou seja, eu espero sobre aquilo que há de vir, e isso gera paz ao meu coração para que eu espere com paciência. E a palavra de Deus nos ensina muito sobre paciência. Fala sobre esperar com paciência no Senhor e Ele satisfazer o desejo do nosso coração. Mas Ele fala que aquilo que nós estamos vivendo é leve e momentâneo. Então eu não posso dar uma atenção maior do que ela merece. A glória que há de vir é superior ao momento que eu estou vivendo. Então eu vivo esse momento com paciência, sabendo que há algo melhor adiante de mim, porque Ele prometeu que teria algo melhor para mim. No verso 13, ele vai dizer que a postura que o cristão deve ter em amor deve ser uma postura de generosidade. Generosidade significa participar da necessidade dos outros, assim como repartir, contribuir e ofertar na vida das pessoas. Ser generoso é não só você saber da necessidade do outro, é não só você estar caminhando com o outro na sua necessidade, ou seja, você não está sozinho no que você está passando, mas envolve também você aplicar um preço a respeito disso, de se doar, não só da sua presença, não só da sua atenção, mas também dos recursos que Deus coloca na sua mão para que você reparta, para que você possa contribuir, para que você possa ofertar na vida das pessoas. Um outro ingrediente é a hospitalidade. No verso 13 ainda, o apóstolo Paulo vai dizer que é necessário haver um equilíbrio entre o amor pelos irmãos e o amor pelas demais pessoas, pelos estrangeiros. E isso se dá por meio de hospitalidade. E por que é necessário este equilíbrio? Porque assim como nós entregamos e nos entregamos para os irmãos que convivem conosco, existem outras pessoas que também vão se apresentar a nós, que também vão chegar na nossa frente, que também vão chegar até nós e que vão precisar da nossa atenção, vão precisar daquilo que a gente pode fazer por elas. E aí então Paulo fala a respeito de sermos hospitaleiros. Estamos chegando no final. No verso 14, ele vai falar sobre ter boa vontade. E essa boa vontade tem a ver com desejar o bem. E aqui é o grande pulo do gato. Desejar o bem até mesmo para aqueles que nos desejam o mal. Aqui é o pulo do gato, porque aqui é difícil. É fácil a gente amar quem ama a gente. É fácil a gente se relacionar com quem é gente boa. Mas aquele que é um pé no saco é muito ruim. É ou não é? Não, gente, vamos lá. Pode falar isso não? Eu já falei. Posso falar? Beleza.
Então, desejar o bem até mesmo para aqueles que lhe desejam o mal. E aqui a gente vai começar a ser confrontado, porque a Bíblia nos leva a um estilo de vida que é diferente do padrão do mundo, que é diferente da regra aí fora. A regra aí fora não é essa. E aí Paulo está dizendo que a gente precisa então agir com boa vontade. Ele diz que a gente precisa ter simpatia no verso 15. Essa simpatia é que o amor se mantém longe, o amor nunca se mantém longe das alegrias e das dores dos outros. Então, se a gente tem uma atitude de amor, a gente se porta de maneira simpática, tendo simpatia. E aí tem um grande detalhe: assim como o gozo dividido, ele é dobrado, a tristeza dividida também é reduzida pela metade. Então, quando você se alegra com os que se alegram, você contagia um grupo maior de pessoas, é como se isso se dobrasse. E a alegria envolve um grupo muito maior. E aqui, assim como quando você se entristece com quem está triste, é como se você estivesse dividindo a carga da tristeza com aquela pessoa. E o fardo não fica tão pesado aos ombros, porque ela se sente acolhida, ela não se sente sozinha. Agora tem um ponto aqui que eu e você precisamos nos policiar e aprender bastante. É muito fácil chorar com os que choram, mas é muito difícil se alegrar com os que se alegram. Parece contraditório isso, mas a própria natureza nos estimula a agir assim, porque a inveja bloqueia o comportamento da alegria com aqueles que se alegram. Então é natural você se compadecer com a tristeza do outro, é natural você se entristecer com o outro, é natural você se importar com a necessidade do outro. É mais simples, a nossa própria natureza nos impulsiona a isso. Só que é muito difícil você se alegrar com os que se alegram, porque você precisa lutar com outro sentimento dentro do nosso ser, que é o sentimento de inveja. A inveja atrapalha muito isso. Mas a Bíblia nos ensina a ter um outro estilo, nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Então, se avalie se você tem mais chorado com os outros do que se alegrado. E se estimule, se gere um propósito para que você possa se alegrar mais com as pessoas e dividir com elas essa alegria. Mas estamos chegando ao final porque no verso 16, o apóstolo Paulo fala dos dois últimos ingredientes para essa postura de amor. Ele vai falar da harmonia, ele vai dizer que nós precisamos ser unânimes entre si, nutrir os mais nobres sentimentos e praticar as mais excelentes atitudes entre nós. E isso significa haver harmonia. Mas ele também diz no verso 16 que nós precisamos ser humildes. Então, agir com humildade. O amor coloca o outro na frente do eu. E aqui, nesses dois elementos, nesses dois ingredientes, a harmonia e a humildade, a gente também acaba assumindo uma responsabilidade, porque a Bíblia ainda vai dizer que aquilo que depende de nós, depende de uma postura nossa, de uma escolha nossa. E enquanto eu meditava sobre esses 12 ingredientes e isso que a gente compartilhou até aqui, o Senhor me fez lembrar de uma ilustração bíblica que eu quero compartilhar com vocês, e eu oro para que o Espírito Santo traga sentido aos nossos corações a respeito dessas duas ilustrações bíblicas, porque na prática elas resumem o que é gerado dentro do nosso coração para que a gente tenha esse tipo de postura bíblica de amor. E eu não sei se você já ouviu a história das duas bacias. A história das duas bacias é essa história que eu quero contar para você. Talvez você esteja assim, história das duas bacias. Eu já vi das lamparinas, eu já vi dos leprosos, das duas bacias eu não lembro que tem na Bíblia não. Será que tem na Bíblia? Pastor, o senhor está ficando doido. Bora ver. Vocês já ouviram a história das duas bacias? A gente vai ver hoje. Abre comigo João, capítulo 13, verso 1. João 13, 1. Diz assim: Assim, pouco antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus e que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara todo o poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender. Todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. E aí, se eu pudesse dizer, me lava logo por inteiro, lava logo o corpo todo, me perdoa pela minha tolice. Né? Quase isso, né? Mas aqui você viu a história, então, da primeira bacia. Tá? Essa aqui é a primeira bacia. Mas a Bíblia também conta a história de uma segunda bacia. E eu só vou poder conversar com vocês depois que nós lermos a história da segunda bacia. E aí eu vou levar vocês agora para Mateus, capítulo 27, verso 11. E a gente vai ler, então, sobre a segunda bacia. As histórias aconteceram muito próximas, o período delas, mas são momentos diferentes. Mateus 27, a partir do verso 11, diz o seguinte: Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio. E por isso ficou o governador fortemente impressionado. Verso 15. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado Messias? O governador aqui tentou dar uma de esperto, né? Eu vou tentar ver o que esse povo tem de bom aí no coração para ver. Olha só. Isso porque tinha conhecimento de que havia entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema: Qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: Se assim é, que farei de Jesus o que é chamado Messias? Bradaram todos: Crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: Por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: Crucifica-o. Percebe que Barrabás tentou ir por um caminho, achando que as pessoas iam ter uma atitude que ia ajudar a decisão dele. E aí, quando ele percebe que o tiro saiu pela culatra, ele fica questionando como se ele quisesse reverter o caso. Mas olha o que acontece. Verso 24. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo,
Mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. Então a gente tem aqui a história das duas bacias. São duas bacias. E aí, a gente tem muito a aprender a respeito dessas duas bacias, porque ambos os casos mostram mãos que representam o poder que a gente tem de fazer as coisas. As mãos representam as obras que a gente pode fazer. Aquilo que está nas nossas mãos para fazer, nós não devemos ser omissos ou irresponsáveis em fazer. O que chega nas nossas mãos nos dá oportunidade para fazer. Só que não se trata das mãos livres, se trata do desejo e da motivação de dentro do coração. Se trata de responsabilidade, porque as nossas mãos podem simplesmente, como se a gente dissesse, eu não tenho culpa, foi a minha mão que fez, tá? E a tua mão parte de um desejo, de um comando, de uma ordem de onde? Então, aqui a gente percebe que uma mão serviu para abençoar. Uma mão tocou o outro, e não necessariamente fisicamente, mas no íntimo. Veja o que aconteceu com Pedro. Jesus, tu não vai lavar o meu pé. Não, mas se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Jesus, então, se for para tu me lavar, não lava só o pé, porque não vai dar, você lava tudo logo. Então, a gente percebe que mais do que um toque físico nos pés, a gente está percebendo que a postura e a atitude de Jesus tocou intimamente os discípulos, ao ponto de ele dizer, talvez hoje vocês não entendam o que eu estou fazendo, mas vocês vão entender um dia o que isso significa. E lembrem que naquele momento os discípulos estavam discutindo quem era o melhor, quem era o mais importante. Lembra que naquele momento que Jesus estava falando que alguém ia traí-lo, ele disse, João, toca lá, tu que é o íntimo, chegado do mestre, coloca lá perto dele, pergunta quem é, ele reclina a cabeça para perguntar quem é que ia trair Jesus. Ou seja, eles estavam sentados à mesa, no momento de celebração da ceia, da Páscoa, próximo de Jesus ser crucificado, discutindo quem era o mais importante entre eles. Era isso que estava acontecendo. E Jesus toca esses discípulos mais do que fisicamente. Jesus toca esses discípulos com a sua atitude. Porque a atitude de Jesus não era praticada por um mestre da época. Era um servo, porque aquela atitude era uma atitude humilhante. Era o servo que pegava a bacia e elevava para lavar os pés. A Bíblia diz que Jesus tirou a sua túnica, botou uma toalha na cintura. E ele então foi, discípulo a discípulo, lavar os pés. Só que, enquanto esta mão serviu para honra, esta mão serviu para servir o outro, a outra mão foi a mão que se desobrigou, foi a mão da indiferença nas suas motivações. Naquele momento ele estava preocupado de cuidar de si, ele se omitiu da sua responsabilidade. Enquanto Jesus saiu do seu lugar de destaque na cabeceira na ponta da mesa para servir os discípulos, Pilatos não saiu do seu trono. Ele não quis sair da sua posição. E ele achou que tudo estava sob o seu controle. Em ambos os casos, havia uma bacia, mas uma foi usada para honra e a outra foi usada para desonra. Enquanto uma foi usada para lavar a impureza e a sujeira do outro, a outra foi usada para massagear o ego de si mesmo, se livrando da responsabilidade. Em um caso, um homem precisou sair do seu lugar, se curvou, se humilhou. No outro caso, o homem ficou no seu próprio lugar, porque ele estava preocupado em manter o seu status e a sua aparência diante dos outros. Jesus não estava preocupado com o que os discípulos iam pensar. Ele estava querendo ensinar um princípio ali naquele momento. Os dois homens dessa história, tanto Pilatos quanto Jesus, morreram, mas só um ressuscitou. Os dois morreram, mas só um ressuscitou.
Esses dois exemplos revelam a verdadeira identidade das pessoas, dos homens. E isso fala mais alto do que as aparências. E agora que o caldo entorna para o nosso lado. Porque a pergunta é, se olharmos para nós hoje, em qual dessas duas histórias nós nos encaixamos? Se nós pensássemos para nós hoje, porque hoje o ensino é prático, não é teórico, é prático. Então, se dependesse de nós nos colocarmos hoje, nós estaríamos na posição de Pilatos ou na posição de Jesus? Se a gente estivesse falando apenas pelo nome, muito provavelmente você diria de Jesus. Eu sou crente, eu sou cristão, eu quero coisa boa, eu faço bem. E você sabe que Pilatos foi um governador que fez mal, que entregou Jesus para a morte. Isso é o que a nossa consciência diz. Mas aqui a gente aprendeu na história dessas duas bacias sobre comportamento, sobre postura. E aí quando você olha, quando eu olho para mim, quando você olha para si, em qual postura nós estamos nos enquadrando? Na postura daqueles que pegam a bacia, saem do seu lugar, não se importam com o que vão pensar, se curvam diante do outro, mesmo tendo um traidor no meio. Judas estava nessa mesa. Ele lavou o pé de todos. Ou a gente é igual Pilatos, não sai da nossa posição, mantém a estica, mantém a postura e lava a mão, ou seja, não tenho nada a ver com isso. Essa responsabilidade não é minha. Não tenho que me carregar nenhuma culpa a respeito disso. E aí, querendo ou não, essas duas ilustrações e a resposta a esta pergunta que eu fiz revela muito a respeito da nossa identidade. Revela muito a respeito de nós mesmos. E talvez seja uma dura realidade, porque é como se a gente precisasse se olhar no espelho. Na verdade, numa bacia de água, quando ela está bem refletida, a imagem, né, a água está bem, a bacia e a água conseguem, com a iluminação, refletir, a gente consegue se enxergar na bacia, né? E aí eu queria fazer essa pergunta, em qual bacia a gente está se enxergando? Qual das duas bacias a gente está se enxergando? Abre comigo Romanos, capítulo 6, verso 1. Romanos 6, 1. A igreja ficou em silêncio, né? É difícil dar glória a Deus para isso, né? Eu entendo vocês. Eu entendo vocês. O ouvido mais próximo do que está sendo dito é o meu. Eu sei o que é isso. Romanos 6, 1 diz assim: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi crucificado do pecado, já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos,
Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Verso 11. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fortes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Verso 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se nós estamos em Cristo Jesus, e se Cristo morreu e ressuscitou, então nós também morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. E se isso é garantia para mim e para você, significa dizer que nós não podemos mais se submeter ou viver debaixo do jugo do pecado. Significa dizer que quando a gente olha para a história das duas bacias, tem uma bacia que nós precisamos reprovar. Tem uma bacia que nós precisamos rejeitar. Tem uma postura na nossa vida e no nosso coração que não deve mais fazer parte do nosso ser. Não deve mais fazer parte da nossa história, de quem nós somos. Agora existe uma bacia que é carregada por um homem, que os meus olhos não podem desviar o olhar desse homem. Existe uma bacia carregada por um homem, e mais do que olhar a bacia e a água, eu preciso olhar para o comportamento desse homem. Eu preciso me inspirar no modelo que ele foi, na maneira como ele agiu, na maneira como ele se portou, porque foi ele que venceu a morte, e é por meio da vida dele que hoje eu e você podemos ter vida. Se existe algo que a gente precisa olhar para Cristo. Se existe uma nova vida a ser vivida, é uma nova vida em Cristo. Se existe um novo modelo a ser vivido, esse novo modelo é Cristo. Então, sobre tudo aquilo que a gente aprendeu sobre os ingredientes do amor, a maior expressão do amor foi Deus revelado em Cristo Jesus. Então, se eu e você precisamos carregar uma bacia, não é a bacia da indiferença, não é a bacia da desonra, não é a bacia que pensa em si mesmo, não é a bacia que lava as mãos, mas é a bacia que se importa, que se submete, que se humilha e que está disposto do que depender de você, tenha paz com os outros. Não é a paz com o mundo, é a paz com o outro. Porque com o mundo nós vamos ter de fato inimizade, como a palavra já nos orienta e nos explica. A vingança, e eu queria que você se colocasse de pé. A gente vai ler mais um texto. A vingança fomenta a contenda e desperta as chamas do ressentimento. Quão sublime é o alvo de conduzir os nossos adversários ao arrependimento, ou a vergonha que restringirá e talvez removerá as ações malignas compelidas pela a hostilidade da sua vida. O que devemos fazer então diante dessas coisas? Hoje nós temos a oportunidade de não somente aprender um conceito ou uma instrução. Hoje o Senhor espera de nós uma postura, uma atitude. E eu quero ler com você Romanos 12, 21 para encerrar. Romanos 12, 21. Jamais te entregues ao mal. Como? Como vencido. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então, quando o mal se apresentar, que postura a gente vai ter? Se dar por vencido como, e agora, o que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer? Como se o mal tivesse mais autoridade, mais poder sobre a sua vida? Não, 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 não. A Bíblia diz assim, não te portas como vencido sobre a afronta do mal diante de você.
mas vence o mal com o bem. Ou seja, tenha atitude contrária. Tenha um espírito e uma motivação contrária. Haja de forma contrária. O Senhor nos convida a ter uma postura diferente da do mundo. Ele nos convida a ter um estilo de vida que mostra que, de fato, a nossa vida está no controle dele. E eu queria te convidar a isso, porque todas as vezes que eu tenho contato com a palavra, com o Evangelho, eu vejo que nós vivemos um tempo de oportunidade. O Senhor nos dá oportunidade. E hoje é mais um dia de oportunidade. Que a gente possa ter contato com as Escrituras, mas não sair apenas com mais informações, mas que a gente possa ser transformado pelo poder da palavra. Que do nosso homem interior haja de fato uma transformação no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver. E deixa eu dizer para você uma coisa: não depende de mim, não depende de pessoas, depende única e exclusivamente de você. São decisões pessoais, são escolhas pessoais. E eu quero dar esse tempo de oportunidade para que você ore e fale você mesmo com o Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e fale com o Senhor. Que a palavra de hoje gerou no teu coração, que você possa conversar com Deus a respeito disso. Se Ele está te levando a um ambiente de confissão, de arrependimento, faça isso. Se Ele te revelou e te mostrou algo que você tem fugido ou não tem encarado de frente com responsabilidade. Se hoje você percebeu que a bacia que você carrega representa uma história que você deve abominar, trate disso com o Senhor agora. Querido Deus e Pai, nós nessa manhã queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra ministrada. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelo que o Senhor revelou aos nossos corações na manhã de hoje. E mais do que qualquer conhecimento ou informação, Pai, nós queremos de fato experimentar a transformação que só o Senhor pode fazer no nosso ser. Assim como o Senhor tem ao longo de toda a história transformado vidas e histórias de pessoas, a nossa oração nessa manhã é que as nossas vidas de fato sejam transformadas pelo Senhor. Que a gente comece, Senhor Deus, a olhar para a Tua vida como inspiração de verdade para a nossa vida. Que a gente comece, Senhor Deus, a dar a importância que o Senhor dá importância e abominar aquilo que o Senhor abomina. Que a gente venha se posicionar diante de uma sociedade corrupta e perversa, Senhor Deus. Onde o Senhor nos coloca como enviados do Senhor, como aqueles que vão manifestar a Tua luz e a Tua glória. Não queremos ser vasos de desonra, queremos ser vasos de honra para a glória do nome do Senhor. Por isso nessa manhã, Pai, com o Teu poder, transforma as nossas vidas. Pela Tua graça e pelo Teu favor, venha ter misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa se nós não temos revelado verdadeiramente a identidade que o Senhor tem nas nossas vidas. Nos perdoa, Senhor Deus, por andarmos por aí como se fôssemos uma falsidade, uma mentira, revelando uma outra realidade que não a do Senhor. Basta. Queremos de fato apresentar os nossos corpos como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como um culto racional, de uma vez por todas, Pai, nos posicionando em Ti, assim como o Senhor nos ministrou nessa manhã. Nós reconhecemos que não conseguimos sozinhos, por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa caminhada, nos ombreie com os irmãos, com a igreja, nos ombreie
ombreie de uma forma que a gente possa dar os passos e seguir rumo à vitória em Cristo Jesus e a conquista, desenvolvendo a nossa salvação para a honra e glória do nome do Senhor. É assim que nós oramos e fazemos isso em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você recebe, crê, diga amém, dê graças a Deus, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Lembre que o Evangelho não é apatia, lembre que o amor não é apatia. Se manifeste com alegria e graça na presença do Senhor. Aleluia. Fez sentido para você essa mensagem hoje? Fez sentido? Amém?